Nosso grupo que ficou responsável por apresentar o eletronfenton, fazer uma prática sobre o eletronfenton, a aplicação dele na verdade. Então nosso grupo é composto por eu, que sou Emerson Valentim, Eduardo Emanuel, Igor Domingos, Alisson Nascimento, Alisson Souza e Kathleen Juliane. Bom, aqui a gente vai apresentar um pouco do que a gente fez no laboratório da própria instituição, lá do Campus Lagarto. A gente fez no laboratório de Química. Aqui a gente vai apresentar um pouco sobre o que a gente utilizou na prática, como foi medido as massas, né? E entre outras coisas. Bom, aqui eu vou falar brevemente o que é o eletronfenton, né? Então, o eletronfenton, que também é chamado de reagente de fenton, é uma solução de peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, eu coloquei a imagem dele aqui mais abaixo, a forma estrutural do peróxido de hidrogênio, né? Então, nada mais é que o peróxido de hidrogênio junto a um catalisador de ferro. Bom, o catalisador, na verdade, se você pegar a essência da palavra, o catalisador nada mais é que uma substância que aumente a velocidade de uma reação. Então, a substância que aumenta a velocidade de uma reação é chamada do agente catalisador, né? É ele que vai fazer com que o processo reaja de forma mais rápida, vamos dizer assim. Então, utilizado um catalisador de ferro, que é utilizado na tirada de impurezas de alguma substância, que no nosso caso foi feito com a água, né? Então, a impureza que a gente tenta tirar nada mais é que o azul de metileno, que a gente vai ver depois em alguns eficientes como é que a gente utilizou, como é que a gente fez a prática. Materiais usados para a realização da prática foram voltímetro, regulador de tensão, água destilada, água oxigenada, proveta, Beckers, sal de ferro 2, peróxido, azul de metilênio e algumas etiquetas. A quantidade utilizada de materiais na prática foi 100 ml de água destilada, 100 ml de azul de metileno. A massa utilizada foi ferro 2 e foi cerca de 0,001 mg. A tensão utilizada foi 1,5 e 3 volts. A utilização do peróxido variou com cada experimento. Foi utilizado 5, 10, 15 e 20 miligramas. Primeiro pegamos o becker, colocando 100 ml de água destilada mais 100 ml de azul de metileno. Disso, colocamos 5 gotas, 10 gotas, 15 gotas e 20 gotas de peróxido em cada experimento, colocando uma tensão de 1,5 e depois de 3 volts. Disso, misturamos tudo, assim, esperamos a reação acontecer em um tempo de 3 minutos para cada experimento. Nessa primeira imagem, nós temos a solução com 20 gotas de peróxido e onde foi aplicado uma tensão de aproximadamente 1,5. Ao decorrer do vídeo, quando for passando as imagens, percebe-se que a tensão ela vai variando, justamente porque não conseguimos deixar uma tensão fixa, ela sempre ficava variando. Nessa solução, nós podemos perceber que a sua coloração ela não muda totalmente da coloração inicial. Ela fica apenas um pouco mais fraca do que a sua coloração inicial. É o que acontece, né, nessa solução de 15 gotas de peróxido. Apesar de ter dado uma clareada na sua cor, ainda assim está bem parecido com a coloração inicial.
Nesse de 10 gotas, já podemos ver uma diferença maior. Se compararmos as imagens, já podemos ver que tem uma coloração maior, ele já perde mais esse azulado. Mas o resultado melhor que tivemos com essa tensão de 1,5 foi o de 5 gotas de peróxido. Como podemos ver aqui, foi a coloração mais fraca que conseguimos, com a tensão de 1,5 volts aproximadamente. Fizemos o mesmo experimento, só que agora com a tensão de 3 volts, aproximadamente de 3 volts. O de 20 gotas de 3 volts, ele é bem parecido com o de 20 gotas com a tensão de 1,5. Apesar de ter uma pequena diferença na coloração, mas é bem parecido. O de 15 gotas já dá uma clareada maior. O de 3 volts, o de 15 gotas já dá uma clareada maior comparado com o de 20 gotas com a tensão de 3 volts. Mas a grande diferença que deu maior foi esse de 10 gotas de peróxido, que ele ficou parecido com o de 5 gotas de peróxido. Como podemos observar aqui, o de 10 gotas ficou mais parecido com o de 5, com a tensão de 1,5. Mas o que teve o melhor resultado, foi o de 5 gotas com a tensão de 3 volts. Como podemos ver aqui, que ele deu uma clareada bem maior. Dando continuidade na apresentação do experimento desenvolvido em laboratório, temos aqui a etapa que mais se aproximou do nosso objetivo. Nela, utilizamos os mesmos elementos das etapas anteriores, como o azul de metileno, o peróxido de hidrogênio, o sal de ferro 2, a água destilada e a fonte de tensão. Bom, a única diferença que temos aqui nessa etapa é a quantidade de gotas do peróxido de hidrogênio, em que aqui utilizamos apenas 5 gotas do peróxido de hidrogênio, e a tensão. Aqui utilizamos uma tensão mais elevada, como podemos ver na imagem, de 3 volts. E esses dois elementos foram os que favoreceram para que essa etapa chegasse mais próximo do nosso objetivo. Claro que ele não chegou, o líquido não chegou no ponto exato que queríamos, seria uma tonalidade mais clara, mas creio eu que por conta do tempo isso não pôde ocorrer. Porém, por conta desses dois elementos, da pouca quantidade de peróxido de hidrogênio e da tensão elevada, essa foi a etapa que mais se aproximou do nosso objetivo comparado às etapas anteriores.